É uma alegria muito grande, está começando mais um Papo Direto. Dessa vez a gente tem esse ilustre convidado para a gente bater um bate-papo. Hilton Silva, seja muito bem-vindo. Que a gente possa fazer, né? Vamos falar desse bate-papo aqui, um momento especial para todos vocês. É isso mesmo. Eu que estou muito satisfeito de poder ter esse papo contigo, com vocês aqui. E vamos ver o que a gente consegue, né? Não, tá certo. Obrigado pela presença, obrigado, né? O Nilton também que trouxe ele aqui. Isso. A gente tem que agradecer aí. O Nilton é amigo de faculdade, Olha de aí. muitos anos, né? E como é que era o Nilton, né? O Nilton naquela Tem época? umas Como coisas que era? boas pra falar dele. Ele era o mais quietinho. Era o mais quietinho? Era Certeza? O mais quietinho. Tinha uns velhos que era só velho, né? Na faculdade. Ele era o mais novo, né? E aí os velhos eram mais bagunceiros do que o mais novo. Né? O Nilton era o que cuidava Ele dos era o que demais cuidava da turma. dos velhos lá, porque os velhos lá eram tudo safado, né? Nego com uns 40 e tantos anos de idade, safado. E Flor da idade. Tem um colega nosso, ele deve lembrar, que colou, escreveu a cola na parede assim, e a professora chegou na sala para dar a prova, e aí ela passou o pé da carteira e viu lá, falou, é minha matéria, né? Pois fez ele lamber, passar a língua. Sério? Lá para apagar o troço. Qual era o curso que vocês fizeram junto? Administração com habilitação em marketing, né? Que legal. Nós terminamos juntos, formamos juntos, temos fotos, né, de formatura juntos. Eu acho que todo mundo que fez faculdade tem aquele colega da turma que era o mais colador, né? Tinha. Esse que eu estou falando não era o Nilton? Será, né? A gente vai dar uma pesquisada depois, num arquivo confidencial. Esse era o safado que colava, né? Mas, enfim. Eu tenho um amigo meu, muito amigo mesmo, Daniel Tocantins, e ele tinha uma voz potente. E aí ele sentava atrás de mim, e aí quando a gente estava fazendo as provas, ele falava assim, Alex, a número 2. A número 2. E aí eu tentava ficar quietinho que eu tava fazendo, o professor olhando, né? Aí a voz dele, a número 2, Alex. A sala inteira, rapaz, escutava. Sério, cara? Aí que eu ficava nervoso, cara. Sério, o cara que tem a voz potente tem que saber colar, né? Não pode... A minha sogra, ela tem uma voz grave também, minha sogra. Meu Deus do céu. Você é mato-grossense, é cuiabano, da onde que vem eu isso? sou nascido em Alto-Araguaia, né? No estado de Mato Grosso, divisa com o estado de Goiás. Morei lá até os 13 anos, 13, 14 anos. Aí fui para Goiânia, morei lá durante 6 anos, né? Fui para Anápolis, servi a aeronáutica lá em Anápolis, na base aérea de Anápolis. E aí, quando eu saí da aeronáutica, estava meio perdido, né? Que não sabia exatamente o que fazer. Mas eu tinha um irmão que morava aqui em Cuiabá já, que é o meu irmão mais velho. E aí, na época, eu liguei para ele e falei assim, estou precisando de abrigo aí, o que você acha? Ele falou, não, pode vir. E aí vim para cá, né, em 81, que eu servi em 80, em 81 eu cheguei aqui. E vim e nunca mais saí, né? Aqui, né, fiz a faculdade, terminei, na verdade, o 2º grau no Colégio São Gonçalo, e depois não fiz faculdade na época, demorei pra caramba, me casei, tive minhas filhas. Passou muitos anos, aí é que eu vim, depois com minhas filhas já grandes, é que eu vim fazer faculdade, né? E aí fiz curso de teatro aqui, ingressei no teatro e estou desde 84 militando dentro da área teatral. E como que o teatro assim apareceu na sua vida? Você falou assim, hoje eu quero... Não, na verdade, apareceu muito cedo. Eu ainda morava em Alto Araguaia, eu tinha acho que uns 8 anos de idade, e eu estudava no Colégio dos Padres, Colégio Salesiano, lá em Alto Araguaia. E os padres, eles são muito eficientes nesse sentido, né? Na época a gente tinha educação artística. Sim. E dentro da educação artística o teatro fazia parte. Então eles forçavam muito, trabalhavam muito esse lado, né? Por exemplo, 7 de setembro você tinha os desfiles, eles faziam alegorias, faziam os carros e tal, e colocava a gente para participar. Então, essa formação, tanto artística quanto moral e cívica, né, que era inclusive uma matéria do colégio, eu tive esse contato muito cedo. E aí um dia, assistindo uma peça de teatro, né, lá dentro do colégio, tinha a participação de um menino, basicamente da minha idade, 8, 9 anos mais ou menos. E aí eu olhei aquele guri no palco e falei, porra, mas se esse guri pode, eu posso também, né? Olha que legal. E falei, é legal esse troço, eu quero isso. Mas aí os anos passaram, eu não tive oportunidade. Aí quando cheguei em Cuiabá, é que eu comecei a conhecer pessoas da área de teatro, né? Um que
um dos primeiros que eu conheci aqui, os dois primeiros, na verdade, foi o Amaury Tangará e o Justino Astrevo, que é o Lau, né? Sim. Então, através deles, eu comecei a me aproximar e aí conheci cursos de teatro, comecei a fazer e nunca mais deixei de estar ligado ao teatro, né? E o teatro, naturalmente, puxa, né? Porque depois vem a televisão, vem o cinema. Graças a Deus, eu consegui hoje ter um currículo razoável, né? Em Qual todas foi a as sua áreas. primeira peça? Aquela que você A participou, primeira que você tem peça- memórias boas. A primeira peça se chamava Liberdade, Liberdade, do Milor Fernandes, que era exatamente o curso que nós fizemos que terminou com essa peça, né? Então, uma peça complicadíssima, porque o Milor ele é um autor muito eficiente, muito sábio, mas as coisas dele é meio difícil, né? Você tem que ter alguma coisa, uma boa instrução. Ela pra exige você. um pouquinho mais do profissional. Exige né? um pouco, porque você tem a interpretação dele, você tem que ser muito mais esforçado, porque os textos deles geralmente são colagens, né? E assim, uma hora você é um personagem, 2 minutos depois você já é outro, e então assim, você tem que ter uma versatilidade muito grande, né? Mas a primeira peça foi Liberdade, Liberdade, do Milor Fernandes. E a primeira que você chegou a descrever várias, né? Escrevi algumas. Qual que foi aquela, você falou assim, a primeira, você começou a escrever e falou assim, rapaz, eu acho que eu levo jeito pra isso, hein? A primeira, na verdade, foi uma encomenda dos funcionários do Sebrae, né, aqui em Cuiabá. Eles tinham um evento interno e que cada grupo precisava apresentar algum trabalho na área de teatro. E aí os funcionários que me conheciam falaram, cara, nós precisamos fazer uma peça assim, falando desse assunto e tal, mas nós não sabemos, deixa que eu vou escrever. Dei uma de louco, né? Deixa que eu vou escrever. E fui lá e se chama Movimento na Carpintaria, que o assunto era carpintaria. Escrevi, né, dirigi, nós fizemos, eu participei também, e no fim foi um sucesso A gente dentro. fala, né, só atuar já é difícil. Agora você imagina, você tem que atuar, E escrever. fazer o texto antes, Isso. atuar e depois ainda dirigir o grupo, né, cara? E aí depois eu fiz isso como autor, eu fiz junto com o Vital Siqueira e o Romeu Benedito, né, que é o Totó Bodega. Nós fizemos uma peça que se chama Segredo de Casa Barata que Sabe, né, que eu escrevi a peça, mas com instrução deles, porque éramos 3 personagens, né, que era a Pitu, comadre Pitu, o Totó Bodega e o meu personagem, que era o esposo da Pitu, que era o Generoso. Então, assim, a formação, né, das personagens, principalmente a Pitu e o Totó Bodega, eles já existiam. Então, assim, eu só tive que pegar eles, o que já era característica deles, e trazer para dentro daquele texto. O Generoso, apesar dele não existir, eu encenei ele pela primeira vez, mas a Pitu já falava muito dele, né? Então, assim, já existia uma personalidade do Generoso, né, que também foi trazer para dentro, né? Mas foi um sucesso, graças a Deus, muito legal. Mas esse eu falo que eu não sou o único autor. Eles 2 participaram, né, juntos, somos 3 autores, e eles deram a maioria das dicas em relação aos personagens deles para poder eu conseguir inserir dentro do texto, né? E sobre filmes, você já fez alguns filmes também? Já fiz, graças a Deus, já fiz 4 longa-metragens, né? O primeiro foi A Oitava Cor do Arco-Íris, que é do Amaury Tangará. Depois o segundo foi Rondon, né? Rondon, o Grande Chefe. E esse também é uma personalidade difícil, né? Só que aí nesse caso eu interpretei no Rondon, eu interpretei capitão, não, o capitão Gomes Carneiro, que depois futuramente veio a ser o General Carneiro, que é esse que tem cidades e tal. Sim. Na verdade ele era na época Major Gomes Carneiro, que ele era o mentor do Rondon, quando o Rondon ainda era tenente. Então, quando o Rondon era tenente, ele já era major. Então, ele é que deu todas as instruções para o Rondon, ele é que iniciou o Rondon nesse lance de conviver com os índios, de pacificar os índios e tal. Inclusive, aquela frase
célebre do Rondon, que é morrer se preciso for, matar jamais, isso ele falando em relação aos índios, na verdade é uma frase do Major Gomes Carneiro, que o Rondon adotou como sendo o lema do trabalho dele. E ficou para o resto da vida e ficou famosa no mundo inteiro, né? Porque essa frase, em qualquer lugar do mundo que você chegar e falar ela, todo mundo ia falar Rondon. Mas, na verdade, ela é do Marechal Carneiro, do Major Gomes Carneiro. Mas aquela cidade, General Carneiro, em homenagem a ele que depois né, ele continuou no Exército e chegou a general, né? Então, como General Carneiro, ele foi, se não me engano, o cara que pacificou aquela revolta que teve dos militares bastante tempo atrás, né? E então ele chegou a general. Então as cidades, tanto aqui em Mato Grosso, eu acho que tem uma no Paraná também, e se não me engano em Rondônia também, eu acho que são 3 cidades de General Carneiro. Olha, que e legal. As 3 são em homenagem a ele, que ele era um personagem, um líder muito importante no Exército Brasileiro daquele período. E como que é a preparação quando você recebe assim, ó, quero chamar o Hilton aí para ser o nosso ator, vai fazer tal personagem. Incorporar, né? Como que você se prepara para essa depende do roteiro, né? Quando me passam um roteiro, os produtores também já passam algumas exigências. No caso do último filme que eu fiz, aí falando dos filmes ainda, foi o Barão de Melgaço, né, que eu fiz, aí eu protagonizei. Então, para fazer o Barão de Melgaço, o pessoal me pediu que eu não cortasse nem cabelo nem barba. Então, eu fiquei durante 6 meses deixando o cabelo crescer e a barba crescer, para que quando fosse começar as gravações, a menina que era responsável pelo visual pudesse ter facilidade de me transformar no Barão de Melgaço, né, que era o Augusto Leverger, né? Então eu fiquei esse período sem cortar a barba, né, e a esposa me achando nela, me criticando, amor demais, feio, horroroso, mas é isso, faz parte do negócio, né? E aí quando chegou no dia, né, na semana das gravações, no dia da primeira cena, aí eu fui para o estúdio dessa menina, que é a Carla Marinho, né? E aí ela, né, já tinha todas as dicas da produção, e aí ela cortou a barba, cortou o cabelo, né, fez toda a caracterização em função do que foi pedido, né, e com a facilidade de eu ter deixado crescer. Porque se eu não tivesse deixado crescer, talvez ela tivesse que, né, colocar a barba, colocar cabelo, que é uma coisa... Às vezes não é... Eu acho que deve ser legal, sabe, Preto, quando a gente começa a imaginar assim, sabe, buscando essa construção, muito legal. Quando ela termina de fazer o processo e você vai para um espelho e começa a se olhar, né? Cara, a hora que eu me olhei no espelho, eu falei, putz, é eu? Que legal, sou né? eu, né? Porque é muito diferente. Vou até perguntar aqui, tem as pessoas que estão assistindo a gente. Hilton, fala quem que era o Barão de Melgaço. O Barão de Melgaço era o Augusto Leverger, né? Ele era um francês que veio para o Brasil muito jovem ainda. Sim. Primeiro ele veio para a Argentina, ele morou, que o pai dele, né, saiu da França, veio para a Argentina, e depois de um tempo eles vieram para o Brasil. No Brasil ele se naturalizou, conseguiu ingressar no Exército Brasileiro, né, e se tornou o mais importante personagem da Guerra Brasil-Paraguai. Que legal. Né, porque ele é que foi o cara que segurou para os paraguaios não vir a Cuiabá, atacar Cuiabá. Né? Inclusive, Barão de Melgaço, na cidade de Barão de Melgaço, ele foi o cara que... os caras, para subir do Paraguai para cá, eles vão ter que subir de navio. Sim. Né? Como que eu vou barrar esses caras? Ele foi lá em Barão de Melgaço e construiu, né, colocou uma corrente atravessando o rio Cuiabá. Nossa! Uma corrente de um lado ao outro do rio Cuiabá, uma corrente gigantesca. Ou seja, os caras iam chegar ali e não iam ter como subir. Sim. E não subiram mesmo, né? Mas, na verdade, a vinda dos paraguaios a Cuiabá era uma furada, eles nunca iriam vir. Sim. Porque não tinha logística capaz de trazê-los a Cuiabá e ainda guerrear. Sim. Eles iam morrer no caminho, eles iam se matarem de esforço físico no próprio caminho. Mas esse lance da corrente, né,
provavelmente foi uma notícia que chegou lá, que o cara falou, pô, não adianta nós irmos, não vamos chegar a Cuiabá. Então, e não chegar a Cuiabá não chegava a nada, porque a sede do governo estadual era aqui em Cuiabá. Então não tinha sentido vir até Barão, sentido vir até Corumbá, né? Não tinha sentido, eles tinham que vir a Cuiabá. E eles não viriam por esses dois motivos, pelo desgaste que seria e pela corrente que o Augusto Leverger colocou lá. E aí, o título Barão de Melgaço foi dado por Dom Pedro II, né, que depois desse período, depois da guerra, em agradecimento pelos serviços dele, ele foi condecorado pelo Dom Pedro II com o título de Barão de Melgaço, que não se sabe exatamente o que significa Melgaço, mas existia as colinas de Melgaço, onde hoje é a cidade. A cidade foi lá nessas colinas de Melgaço que ele colocou a corrente. Né? Então, o título Barão de Melgaço, Barão pelas colinas de Melgaço. Agora não sabe exatamente o que é o tal do Melgaço. Entendi. É meio confuso ainda. Né? E esses filmes a gente consegue assistir aonde? Qual plataforma? Então, o Rondon ele teve, inclusive, no cinema brasileiro. Né? Ele teve durante 15 dias nas salas do cinema do Brasil inteiro. Né? O Barão, como ele é um docudrama, que é um documentário dramatizado, ele não tem muito essa função de ir para o cinema. Ele é mais para questões mesmo educacional. Né? Então, não é tão simples. Mas os produtores, a última vez que eu falei com eles estavam tentando negociar com o governo do estado para ir para todas as escolas estaduais. Entendi. Seria extremamente importante. Até te perguntar assim, qual que é a relação da cultura com o governo? Não, hoje está boa, está relativamente boa. Desde do Blairo Maggi, essa relação melhorou bastante. Porque na época, antes do Blairo, veio a lei Hermes de Abreu, né, que é a lei de incentivo à cultura mato-grossense, e o Blairo deu uma valorizada muito grande nessa lei, e depois os outros governadores acabaram, né, mantendo esta valorização. Então, assim, é claro que se a gente for pôr na ponta do lápis, merecia mais. Merecia mais, eu também acho. Merece mais investimento. Porque você vê poucos atores, né, do estado do Mato Grosso. Né? Pouco. E até tem que ficar preso, né, Hilton? Assim, vamos falar, esse investimento ele deveria valorizar mais o regional, né? Há uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, quando você fala do axé da Bahia, por que o axé da Bahia chegou a nível nacional? Porque o governo da Bahia, na época, investiu muito nele. E investiu em levar o axé para as redes nacionais, para o mundo. Né? Se você, no meu caso, por exemplo, eu tenho, né, no currículo 4 longas, 2 curtas, 2 minisséries, comerciais, mais de 70 comerciais de televisão. Mas, assim, quem me conhece? Poucas pessoas me conhecem, porque o meu trabalho não é tão divulgado quanto precisaria ser. E não é só o meu. Você pega um Amaury Tangará, por exemplo, que tem 4, 5 longa-metragens, os trabalhos dele é muito respeitado. Mas se você chegar lá no Rio, São Paulo e falar, provavelmente ninguém vai saber o que é. Enquanto não tiver um trabalho nesse sentido, de levar a cultura, a nossa cultura para lá, não vai funcionar. Né? É o meu caso. Com tanta coisa que eu fiz, se você chegar no Rio e falar assim, Hilton, ninguém sabe quem é. Olha aí. Né? Infelizmente, essa é a verdade. E é dolorido porque a gente mora num estado, né, tão maravilhoso, um estado, né? E aí você vê, igual o Hilton contando aqui, cara, olha que cada histórias que aconteceram, né, cara? Olha que maravilhoso. Real, isso é maravilhoso. Eu adoro isso. Eu adoro isso, é uma coisa assim que mexe comigo. É histórias que é real, que aconteceu. Então é bom saber disso. Por isso que eu te perguntei do Barão do Melgaço, porque eu sempre tive curiosidade de saber e nunca fui atrás. Pô, você me falou aqui, cara, o Barão foi bem informativo. É um cara fantástico. Se você conhecer a história igual eu conheci, né, porque para você fazer o personagem, naturalmente você faz o que a gente chama de laboratório, né? Então você estuda sobre ele, você pesquisa, você busca tudo que você pode. Inclusive o jeito de escrever, aquela escrita, como é que chama? Manuscrita? Cursiva, acho que é cursiva, que é aquela letrinha. Eu tive que fazer, eu já tenho uma letra razoável, né? Porque quando eu estudei, eu fiz muita a caligrafia, né?
Mas eu tive que fazer, porque ia ter cenas que eu ia escrever, né, com pena, usando pena, né? Então eu tive que, eles compraram, a produção comprou pena, comprou a tinta, e eu fiquei com ela em casa, comprou caderno de caligrafia, e eu fiquei com ela em casa 15 dias, treinando todos os dias. Então você estuda bastante. Sim. E, cara, ele é um cara fantástico. O Barão de Melgaço, ou Augusto Leverger, ele é um cara fantástico, ele era um cara disciplinadíssimo. Para você ter uma ideia, quando ele morreu, a contabilidade dele tinha até assim, tanto do velório, tanto do caixão, tanto disso, tanto daquilo, saldo vai ficar para os filhos, tantos Que legal. réis. E você sabe o que eu acho mais assim, que a gente fica até um pouco chateado, é uma história dentro do nosso estado que o governo deveria incentivar os alunos a assistirem. Isso tem que ir para dentro da escola. Dentro da escola. Esse filme seria maravilhoso se o Sim. governo do estado, né, através Sim. da Secretaria de Educação, comprasse esse filme para colocar nas escolas. É. E assim, todo dia que você quiser assistir, o aluno quiser assistir, Sim. está lá. Porque é a história de Mato Grosso. Valorizar o estado, né? Eu acho que levar para essa juventude que está vindo agora, falar mais do nosso estado e parar de querer falar de outras regiões. Vamos falar do nosso estado. Agora eu falo assim, a gente tem tantas culturas ricas, né? A gente fala do siriri, do cururu, Nossa, e ainda vejo assim, falta, né? Falta um pouco assim mais da Nossa valorização desse cultura profissional. Ela é uma das mais ricas do Brasil. Sim. Falta exatamente os incentivos necessários. Apesar de que há. Sim. Não podemos condenar ninguém, Não. né? Tanto o município quanto o estado tem investido, né? Mas poderia ser maior o investimento, poderia ser melhor direcionado, poderia ser mais organizado. O Siriri, por exemplo, ele tem condições de ser para Mato Grosso o que Parintins é para o Amazonas. Olha aí. Né? O boi, né? O boi bumbá lá. O boi Muito bumbá, forte, né? É. Porque se você comparar as duas manifestações folclóricas, elas são tão ricas quanto. Sim. Né? Nenhuma perde para a outra. Só que uma já chegou num patamar que hoje você vê o desfile de um boi lá no Parintins. Que é uma briga ali, né? Parece É que uma briga gigantesca. E tem tanto investimento quanto o Carnaval do Sim. Rio de Janeiro. Sim. Né? Se nosso Siriri tiver também, né, esse investimento, nosso Siriri com certeza pode ser tão importante quanto o Carnaval do Rio de Janeiro, quanto os desfiles, né, das Sim. escolas lá, quanto também o É uma boi. construção, né? É uma construção, né? construção. Agora, Preto, Desculpa, Pode, não, só aqui fazer não tem- um Não, sim, parênteses, fica à vontade. eu vou, como diz a história, eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Sim, sim. Né? O Siriri, por exemplo, tem o Festival Siriri, né? Sim. E eu tenho a honra de ser o autor da ideia que criou o festival Maravilha. em 2001, se não me engano, 2002. 22 anos. 22 anos. Que eu legal. visitava legal. o grupo Chapéu de Palha, né? Lá do São Gonçalo Beira Rio. Isso. E aí a gente fazia alguns trabalhos, né, vamos falar assim, voluntário com aquela turma de trazer as escolas Isso. para conhecer essa cultura. E isso eu fiz através do meu projeto. E aí a gente vê assim o quanto isso poderia ser potencializado, né? Pode. Mas Hilton, e os livros? Você também tem uma história aí, né? Tenho 3 livros escritos, 2 publicados, né? Ambos publicados, um pela lei de incentivo do Estado, né? a lei Hermes de Abreu, e outro é publicado agora pela lei Aldir Blanc, que é do governo federal, mas através do município de Cuiabá, né? O primeiro se chama A Luta de um Caboclo, que é a história real do meu pai. Né? Meu pai era um caboclo que legal, mesmo, carpinteiro, consultor de carro de boi, lá daquele sertão mesmo, construía a fazenda inteira na época, né? E um cara que nunca sentou num banco de escola, mas que lia, escrevia, fazia as 4 operações sem precisar de calculadora, sem nada. Então, assim, era um caboclo mesmo, né, mas que teve uma vida interessantíssima. E aí ele contava, ele era um exímio contador de causos. Na época a gente falava contar causos. Pai, conta um caos para mim. Era contar uma história, né? Como se você estivesse assistindo um filme, né? E aí ele sentava e contava. E aí, às vezes, ele contava histórias que aconteciam, histórias reais que aconteciam com ele. Um dia meu irmão falou assim, pai, pega essas histórias, escreve para nós, deixa ela escrita para a gente não perder. E ele fez isso, ele pegou um caderninho, começou a escrever, só que ele faleceu e não terminou de contar a história toda. Mas ela já estava contada
até num ponto que nós já conhecíamos a história. Sim. E aí eu acabei tomando como responsabilidade terminar de contar a história e transformar isso num livro. Então se chama A Luta de um Caboclo, que é esse caboclo que foi meu pai, né? E aí, os causos que ele contava pra gente, assim, final de tarde... Conta pra nós aí. Tem um aí. Conta pra nós aí. É o caso desse, que é o segundo livro. É uma história que ele contava pra gente, que é a história de um cara que, para ficar rico, vendeu a alma pro diabo. Sim. E ficou rico. Só que chegou o dia dele entregar a alma. Aí ele bolou um jeito de enganar o diabo para não entregar a alma. Será que o caboclo era bom? Vaga ensaboado, né? E é essa a história, o livro é isso, se chama O Feito. Né? Que eu coloquei o feito porque é um feito, né? Um cara conseguir enganar o diabo não deve ser fácil. Espero nunca precisar. E como foi a emoção na hora que você terminou o primeiro livro da história do seu pai, né, cara? A emoção. Toda vez que você termina é aquela coisa assim, porque o autor é um bicho meio estranho, né? Se eu reler o meu livro, eu terminei agora há 2 meses, está em fase, eu mandei para a Biblioteca Nacional para registro, então não falei ainda dele, não falo muito dele ainda, porque ainda está registrando. Sim, não, claro. Mas já tem o protocolo, então já não tem risco, mas de todo jeito eu tenho que esperar um pouquinho. Se eu pegar esse livro que eu terminei há 2 meses e for ler ele de novo, eu vou reescrever ele novamente. Porque cada vez que você pega, você fala, putz, faltou isso. Olha, esse aqui ficou demais, eu vou melhorar aqui e tal. Então, eu nem leio, sabe? Eu procuro evitar. Aí, quando chega na época de publicar, aí eu leio. Porque aí eu tenho que ler, corrigir e tal, ver o que precisa ser melhorado para você mandar para a gráfica. Porque depois que você manda para a gráfica, acabou, né? E você tem a fase de correção, então você tem que paga um profissional para corrigir e depois que ele corrigiu, você não vai reescrever. Sim, como, é né? complicado. Então, assim, o autor... Mas a sensação é maravilhosa. Cara, quando esse último, por exemplo, que eu imagino que vai ser o melhor dos 3, né? Porque os dois, um era a história do meu pai, que já estava escrita. O outro era um caos que ele contava, que também eu já conhecia, que muita gente eu acho que já conhecia também. Esse último não, é totalmente 100% minha imaginação. E sim, dando um resumo, é a história de uma mulher que é deixada no altar, né? O noivo deixa ela no altar e ela, revoltada, espragueja Deus dá um castigo nela e coloca ela dentro de um mundo que ela não sabe onde é, né? Durante 150 anos ela fica lá dentro. Só que ela não envelhece, ela não passa, ela não sente fome, ela não sente nada, ela só sente a solidão dos dias, né? E aí, um dia ela consegue trazer um cara para dentro daquele mundo. Ela não sabe onde é aquele mundo. Aí o cara é que conta para ela que ela, na verdade, ela está dentro de uma árvore, de uma figueira. E o livro se chama Figueira Velha. Que legal. E aí, ela, mas eu estou dentro dessa figueira e tal. E aí o cara consegue escapar de lá e ele conta essa história. Quem que acredita nisso? O que acontece com ele? Ele fica louco, né, tentando fazer as pessoas entenderem que a história é verdadeira. E aí vai para o hospício, lá no hospício ele conta essa história lá, e um enfermeiro que cuidava dele fala, mas essa história, o cara é louco, mas está muito desenhadinha, muito. Ele dava locais, data, tudo direitinho. E o cara deixa de ser enfermeiro e vem. Isso, ele tá louco no hospício em Goiânia, em Goiás, mas a história acontece no Manso, aonde hoje é o Lago do Manso. Mas antes não era, antes de ser o lago. Aí ele vem para procurar e ele acha a família do cara. Só que a família odeia o cara porque achava que antes de sair ele engravidou uma menina. E essa menina teve o filho, tal, a família continuou, só que todo mundo achava que ele tinha abandonado ela. Na verdade, ele não abandonou, ele ficou louco, né? Então, aí esse enfermeiro vem e acha a família e conta a verdadeira história dele. É muito louca a história. E aonde encontra seu livro? Esses 2 primeiros eu tenho ele, é comigo. Tem que ser direto, através do Instagram. Eu acho que no meu Instagram tem o WhatsApp. É até legal colocar de repente o link, quem quiser. O WhatsApp comercial. Vamos colocar no rodapé, Hilton? Vai ter o... Já tá aqui mas o comercial tem? É o comercial. Acho que o comercial é 65
99284 5093. Aí, olha aí, então, vamos colocar no rodapé que a gente tem interesse para aí, adquirir o livro do Ailton. 6599284 5093. Esse é comercial. Você sabia que ele está construindo uma pousada aí? Não chamou nós ainda? Rapaz, mas Isso é um chalé ainda. Mas então deixa eu te fazer, antes da gente falar dessa pousada, que a gente um dia de repente pode estar indo Pode, lá, vixe, vamos marcar. Você tem um personagem aí que você criou que faz muito sucesso nas redes sociais aí, né? Tem o Severino. Como que foi a inspiração para acontecer esse nascimento dessa Oi, não dessa é fácil figura não, do hein? Severino aí? Não é fácil não. O Severino trabalhador, o nome já diz, né? Só que ele nunca trabalhou na vida, né? Ele faz tudo. É eu ou não? Brincadeira, eu não, né? Não. Mas engraçado, que ele nasceu da minha realidade lá no Manso. Que hoje, graças a Deus, eu moro lá no Manso, né? Sim. E aí eu tava lá, e eu ando com um facãozinho desse tamanho assim na cintura, né? Porque toda hora você tem que cortar alguma coisa. Sim. E aí eu fui cortar uma madeira e o meu facão cego pra caramba, né? Mas que merda, né? Eu tô parecendo que não sou filho de carpinteiro, andando com uma ferramenta ruim, né? Aí eu olhei assim, um monte que lá tem pedra pra caramba, né? Eu falei assim, puta que pariu, cara. Eu com esse facão ruim desse jeito, esse monte de pedra, falta de vergonha na cara, né? E sentei, abaixei pra molar o facão numa pedra assim, falei assim, cara, isso dá um personagem, o cara aqui não tem um monte de pedra do lado dele, mas ele não trabalha porque o facão tá cego e ele não consegue amolar. Aí já criou. E já peguei o celular e sentei assim, tá, botei o chapéu na cabeça e peguei o celular e falei assim, gente, eu tô aqui, né, mas eu precisando fazer um serviço aqui, mas não tem jeito, rapaz, tá difícil demais, porque meu facão tá cego e eu não tenho pedra para molar. Ah, se eu tivesse uma pedra para molar esse facão, eu ia trabalhar tanto. Aí parei, desliguei o celular, olhei e falei, cara, ficou bom esse negócio. Ai, que legal, que legal. Hora, E tem muita gente que vai ver esse Severino nas internet aí, ó, não fica igual não, hein? Vai se identificar. E aí na hora nasceu o Severino, aí eu comecei a procurar, falei assim, meu nome é Hilton Severino da Silva, né? Falei, vai ser o Severino, vou homenagear a minha família, né? E aí pus Severino, mas só Severino? Falei, não, ele tem que ser muito trabalhador, só que ele nunca vai trabalhar. Então, Severino, o trabalhador. O trabalhador, que legal. E agora eu estou, inclusive, homenageando mesmo meus tios, que meus tios foram criados todos em fazenda. E aí, há poucos dias, eu estive em Altaraguaia e conversando com eles me contando as histórias. Cada história que eles contavam, eu já anotava. Ah, que legal. Aí você já vai materializando, né? Vai materializando. Aí que é muito bacana, né? Eu E acho essa muito pousada aí, Pre? então, nós tá esperando um convite de uma pousada aí que é um chalé, diz que é chalé, você tá construindo chalé. Na verdade, ainda não é uma pousada. Certo. O que acontece assim, quando eu comprei essa terrinha lá no Manso, era uma hectare só. E aí não tinha energia, não tinha nada, era uma terra abandonada mesmo, né? Maior dificuldade. Já começa que para você chegar nela, você tem que atravessar o lago e é 8 quilômetros de água. Então, assim, é bem complicado chegar. Sim. Aí comprei, deixei lá, falei, um dia, certo, a gente faz uma coisa aqui. Aí um dia um amigo, vizinho lá, falou assim, passou mensagem para mim, falou assim, a Energisa vai botar energia aqui, só que ela só bota energia para quem tem casa. Eu falei, putz, eu não tinha casa, não tinha nada, era só o terreno, né? Sim. Falei com a minha mulher, falei, cara, nós precisamos fazer alguma coisa lá, né? Ela falou assim, não, vamos pegar uns 3, 4 mil, vamos lá fazer uma meia aguinha lá, só para ter mesmo, para poder não perder a oportunidade de ter energia, porque era energia colocada sem custo para a gente, né? Sim, energia rural. Rural, né? rural. Aí eu falei, cara, vamos. Mas aí você começa a fazer, aí eu comecei a planejar, aí um dia eu falei assim, cara, mas se vai ter energia, essa casinha, mesmo pequenininha, a gente pode pensar nela para alugar para os caras ir pescar, né? Junta um grupo de amigos aí, vai pescar, eles precisam de um lugar para ficar, para fazer uma comida. Não, então vamos fazer maiorzinho um pouquinho. E nisso nós fizemos uma cabaninha, que ela é pequena, né? Mas assim, bem dinâmica, né? Que ela é um quarto só, com banheiro completinho, todo, né, de alvenaria, o banheiro, mas ela é de madeira deitada, assim, são varas deitadas, a parede dela. E aí, lá dentro tem 3 beliches. Então ela é para 6 pessoas. Então lá eu tenho 6 copos, 6 garfos, 6 facas, 6 pratos, tudo 6. Que legal. 6 redes, que aí eu fiz o redário lá fora, né? Que legal. Uma rede, então tudo é 6. E aí a gente fez essa primeira cabana, chegou energia, graças a Deus, né? A gente tem a energia lá.
E aí a gente disponibilizou para aluguel, e já alugou algumas vezes, legal. né? Só que aí, assim, quando aluga, eu tenho que ir junto, porque eu tenho que atravessar as pessoas, aí a gente tem um barco, né? E aí agora eu estou terminando, né, de fazer uma balsa, que é um pouquinho maior, para um número maior de pessoas, porque aí tanto você pode juntar um grupo de pessoas para ir lá pescar, se essas 6 pessoas ficar pescando, que aí eu alugo, entrego lá, vocês ficam lá quantos dias quiser, né, pescando, o lago está bem na beirinha assim, então vai lá, né, faz serva e tudo mais. Como você pode também depois alugar a balsa para poder fazer passeio. Né? Ah, legal, legal. Tipo, você vai fazer seu aniversário, eu vou juntar 30 pessoas, ela é para 30 pessoas. Né? Vai ser, que ela ainda estou homologando ela ainda. Mas você junta 30 pessoas, sobe em cima dela e fica o dia inteiro navegando e, é gostoso, e fazendo, né, churrasquinho, cara? Em cima dela. Tem como fazer churrasquinho, bebida, tal, tudo direitinho, som, né, tudo certinho. E isso é uma paixão sua também? Cara, eu adoro a água, adoro, né, o sol. Eu falo natureza. Que o Covid não tem vez comigo, não, porque o que eu gosto de vitamina A pega do sol, cara, eu fico o dia inteiro, né? E aí lá, assim, mesmo ela não estando pronta, mas às vezes eu levo ela para um lugar mais fundo, amarro ela numa árvore lá, que lá ainda tem muita árvore dentro d'água, né? Ah, legal. Amarra lá e você pula dentro d'água, nada, aí tem escada, você sobe de volta, faz churrasquinho. Às vezes eu pesco ali, já faço a piranha lá em cima dela mesmo. Ai, que legal, cara. E aí a qualidade que a gente fala, né, bicho? Nossa, a qualidade de vida é outra. Igual eu estava falando, tem pessoas que lá em São Paulo trabalham naquele movimento, naquela loucura, milionários e tal, e trabalham para um dia ter um tempo para ir. Ter um tempo para fazer isso, né? E eu graças a Deus, a gente consegue desligar, né, um pouquinho de porque dia a dia. O meu objetivo é esse, morar lá, trabalhar com uma coisa que me dá prazer e que ao mesmo tempo vai me dar sustento, né? Porque os aluguéis é o que eu pretendo que seja meu sustento, né? Futuro, né? Sim. Mas, claro, a idade também está chegando, daqui a pouco a gente aposenta, ajuda um pouquinho também, né? Mas, enfim, esse é o objetivo, né? Mas a pousada não é pousada. A gente tem bastante amigo aí, bicho, representante aí, que dá a vida por uma pescaria. Dá mesmo. Então, a hora que vocês quiserem... E peixe lá é bom? Peixe lá é o seguinte, como o lago é muito grande, você só pega se você fizer serva. Ah, legal. Com exceção da piranha, que a piranha já tem muito mesmo? Tem muita que tem piranha, tem bastante piranha, mas assim, esse medo que as pessoas colocam em relação à piranha no manso é mentira. Tem piranha, mas a piranha, ela não te ataca pura e simplesmente. Você entrou dentro d'água, ela ataca. Não. A piranha tem 3 situações que ela ataca. Se você pisar no ninho dela, e o ninho dela é feito em águas rasas, mornas e calmas. Então, se é lugar que a onda bate, ela não faz ninho ali. Entendi. Então, já não tem risco. Se você estiver dentro d'água com ferida e estiver sangrando, então o cheiro do sangue, ela sente o cheiro do sangue a 100 metros. Sim. Então, se ela sentir, ela vai vir e ela vai ver o sangramento, ela vai te morder. Porque ela é... dos peixes é o mais carnívoro que existe, né? E a outra situação é você estar comendo, fazendo churrasquinho e jogando um pedaço de carne mas dentro. cevando aí. Você está cevando, ela está alimentando, uma hora ela morde no teu dedo sem saber. Até ela não o sabe. próprio instinto, né? Vamos falar assim, mexeu. Ela não sabe que aqui é carne, que aqui é seu dedo, ela vai morder na carne. É uma picadinha. É uma ou outra, nunca... Assim, isso é bom, né, aproveitar o espaço de você para falar. Nunca houve um ataque de piranha no manso. Porque se houver, o cara não sai vivo de dentro. Porque se atacar, se o bando, cardume atacar, cara, não tem esse ser que sai vivo lá de dentro. Porque elas te comem tão rápido que você não consegue sair. Então, assim, o que há é mordida. A piranha mordeu o fulano. Aí daqui uns dias mordeu o ciclano. Mas pode ir no manso, eu nado lá. Eu tenho um netinho que agora está com 10 anos, mas com 5 anos eu colocava o colete nele, joga ele dentro d'água e deixa lá. E eu estou aqui de fora trabalhando, às vezes eu estava em cima da balsa trabalhando e ele está lá, vovô, não sei o quê. Que legal, que legal. Aí eu, tá bom, a gente fica aí. Quase não gosta, né? Quase não gosta. Mas sobre as piranhas lá no Rio, por exemplo, faz pouco tempo que começou a aparecer, né? Não, ela sempre teve. Teve? Os rios de Mato Grosso têm, todos eles têm piranha. Só que assim, como a piranha, ela tem 2 coisas que favorecem a ela. Primeiro que ela não tem, principalmente no manso, ela não tem predador, que é o jacaré. E lá tem pouquíssimo jacaré. Segundo, que ela
ao contrário dos outros peixes, se você pegar uma piranha no mês de janeiro, fevereiro, junho, julho, agosto, quase todos os meses do ano você pega tem ova dentro dela, ou seja, ela está desovando. Sim. Ela não desova só num período da piracema, como a maioria dos outros peixes. Então ela prolifera muito fácil. Né? E aí, se você não fizer, inclusive teve a Assembleia Legislativa, teve uma discussão forte nesse sentido, porque vai ter que ser feita alguma coisa. Sim. Você não pode deixar ela aumentar. Sim. Agora, esse é um fato, nunca houve ataque. Porque o dia que houver um ataque, o ser humano não sai de lá de dentro, ele não sobe. Mas existe algum meio de diminuir isso? Não, eu acho que vão parece que o projeto, eu não tenho certeza, sim, mas me parece que o projeto é liberar a pesca dela o ano inteiro, porque sim, isso seria o certo. Você sim, não pode parar de pegar piranha, sim, porque sim, ela, como ela reproduz muito, você tem que pegar o ano inteiro. Sim. Né? E fazer muito caldo, muita frita, porque ela é uma delícia. Sim, sim, né? sim. Frita, molho, né? O caldo, tudo é uma delícia. Então você pode... Então eu acho que o certo é isso. Agora eu não conheço o projeto da Assembleia aprofundamente a ponto de eu poder dar uma opinião, mas eu acho que uma das coisas é isso. E me parece que vão repovoar também o lago com algumas espécies que pode inibir um pouco, né, o dourado é um predador dela? Parece que o dourado parece que... Cachorro, né? Acho que a cachorra, eu acho que tem alguns que... Mas ele só pega quando ela é pequenininha, não pega uma grande. Né? Entendi. Mas lá também não tem grandona, lá é pequena, é 10, 15 centímetros no máximo, né? Não tem gigantona, não. Rapaz, eu sinto uma falta... Nossa. Não, pega. E lá, quando minha esposa está lá comigo, a gente, 4 horas da tarde, a gente fala assim, vamos pegar umas piranhas? Vamos. A gente sai, vai lá... Em 1 hora, a gente pega 6, 8, 10 piranhas. Bem rápido, né? Enquanto eu estou escamando ela, retalhando, limpando e tal, ela já põe lá o tomate, a cebolinha, não sei o que, faz aquele molho. Eu chego com ela, termina de lavar direitinho ali, joga ali dentro, meia hora depois você está comendo uma piranha ensopada. Deu vontade agora? Rapaz, deu vontade. E gordinho sofre. E não tem peixinho melhor que fazer na hora ali, né? Não, qualquer peixe. Olha, qualquer carne. Essa é a verdade. Feito na hora, logo depois do animal morrer, é o ideal, porque o sabor está ali. Está ali. Né? Então, assim, seja do porco, seja da vaca, seja do peixe, de qualquer animal. É assim, é feito na hora. Né? Isso faz uma diferença imensa, incrível. E fala para nós, tem algum projeto futuro aí para iniciar aí para 2023? Olha, em relação a teatro, a gente está sempre aberto, né, para fazer. Eu tenho, inclusive, uma peça minha que eu estou querendo... Na verdade, não seria uma peça, é mais um stand-up que eu antes tinha feito para ser o Hilton, mas eu acho que eu vou jogar ela para o Severino, que eu acho que o Severino é mais interessante, né? E eu estou aguardando, nós estamos com a possibilidade de voltar a fazer a peça da Carlina Rabelo, que é Cuiabá dos Meus Amores, que é uma peça linda, maravilhosa, né? Ela contactou e nós estamos aguardando. Talvez a gente volte a fazer ainda esse ano, agora no mês de maio já. E a gente fica sempre aguardando as produções, né? No cinema eu não tenho nenhuma intenção de peitar para eu fazer um filme, né? Produzir um filme. Sim. Então eu aguardo. É alto também, né? E não é minha praia. Minha praia é atuar. Atuar. Né? Para atuar, qualquer hora que me contactar, eu estou sempre disposto, né? A gente deixa qualquer coisa para poder fazer. Que aí o coração, vamos falar assim, a paixão toca. Não, o set, a gente fala, o set de filmagem, ele é contagiante, né? Ele depois que você pegou aquele bichinho, que ele está entranhado em você, cara, você não deixa, né? É muito gostoso, é muito bom. É assim como o palco, né? O teatro. Você quer me deixar feliz? Vamos pro teatro? Vamos embora. Que legal. Ixi, e qual peça que você mais gostou de fazer? Não tem como falar, porque todas têm coisas especiais. O personagem dentro do teatro que eu mais gostei foi esse último, que é o personagem dessa peça. No domingo ele vem nos visitar, que era um senhor de 75 anos com Alzheimer. E fazer um personagem com Alzheimer foi um desafio maravilhoso. Porque o Alzheimer, a pessoa com Alzheimer, ela não tem muito controle
do corpo, né? Das ações e tal. Então, ele, ao mesmo tempo que às vezes ele era bobão, assim, ele mal conseguia dar passos lentos, né? Aí, de repente, ele quebrava tudo dentro da casa, ele brigava com a mulher, ele, às vezes ela falava com ele, não estava nem aí. Então, é um personagem que você tem uma gama de possibilidades assim, muito grande de você exercitar a sua capacidade, né? Então, ele foi muito interessante, mas todos eles são... Hilton, mas quando você vivencia um personagem como esse, acredito que o laboratório foi feito. Foi. E eu imagino você depois, né? Acho que a sua visão, como enxergar essa situação muda totalmente, né? Muda. Nossa, você passa a respeitar muito mais. No caso do Alzheimer, por exemplo, hoje eu tenho vontade, inclusive, vendo a entrevistada de vocês, né, da semana passada, mas que né, nós gravamos juntos, ela falando do voluntariado. Eu tenho uma vontade imensa de fazer um trabalho com pessoas de Alzheimer, porque, cara, é uma pessoa que precisa, tá? E é um mundo muito triste, tá? É uma coisa complicada. Eu acho que é tanto para a pessoa como para a família, né? A família sofre muito, porque você vê a pessoa definhando a cada dia e você não pode fazer nada por ela. A única coisa que você pode fazer por aquela pessoa é dar conforto para ela. É tentar dar o máximo de conforto para ela, mas você não pode, não vai. Nada que você fizer vai reverter aquilo, né? Então, assim, é muito... E quando eu fiz o laboratório, porque o personagem, em determinado momento, ele chora mesmo, copiosamente, ele tenta quebrar um prato na cabeça da mulher, mas aí ela vai segurando ele não ataca ela, e ela tentando acalmar ele, pensando que é uma coisa, mas o choro dele era porque ele tinha esquecido o nome do filho. Ele não conseguia mais lembrar o nome do filho. Imagina o filho também, né, cara? Não, na verdade o filho não existe. A gente não sabe. A peça é isso. No final dela você não sabe se o filho existe ou se está só na cabeça dele. Se a vivência toda, se é só na cabeça dele ou se é os dois que são meio loucos e que esperam um filho que vem no domingo e que esse filho nunca aparece. Você não sabe exatamente. Então esse filho nós não sabemos se ele existe. Mas ele esquece o nome do filho. Inclusive para chorar, para eu poder chorar nesse momento, eu fiz um exercício que toda vez que eu falava a frase, eu esqueci o nome dele, como ele se chama, eu chorava. Até agora começa a querer voltar. Começa a querer, enquanto eu estava ensaiando, né, um dia eu fui no aniversário do meu neto, e aí chegando lá, conversando com minhas filhas, e elas perguntando, e eu falei a frase. Cara, eu chorei assim demais na pizzaria, marca, né? E elas ficaram assim... Como assim? Né? Eu não conseguia, né? Engasgada. Assim. Aí consegui, tirei a emoção, porque você se condiciona a, quando você falar aquela frase, a emoção vir. Aí eu demorei pra caramba, assim, aí consegui, parei de chorar, falei, não, é só por causa do personagem, expliquei para elas, né, que é essa situação. Mas até hoje, quando eu falo essa frase, ainda a emoção tenta voltar. É um gatilho. É eu falar a frase e eu sinto. O sentimento já sobe assim e o choro já vem. Só que agora, como já faz algum tempo que parei, eu já estou amenizando. Mas você leva tempo para você desligar do personagem. É bem complicado às vezes. Muito legal, né? Olha, as pessoas que estão assistindo aí, por favor, compartilhe com seus amigos, segue a página, coloca no sininho. Então, assim, a gente precisa de vocês também, né? Para continuar fazendo um trabalho aqui, né, Alex? Com certeza. Desenvolver o trabalho. Lá na página do Hilton Severino lá, ó, dá uma compartilhada lá. Cara, o personagem é sensacional, vocês vão dar muita risada. E o que é legal, né? Mas conta um pouquinho ali do dia a dia daquele. Do dia a dia. Vamos falar o preguiçoso, né, cara? Muita gente vai se identificar. Eu vou ver pouco, porque acho que no primeiro eu já vou entender que é eu. É engraçado porque ele realmente, quando eu construí o personagem, eu falei assim, mas ele deu uma desculpa para não trabalhar, que era a história do facão, né? Aí eu falei, cara, esse cara não pode trabalhar. Se ele trabalhar, perde a graça. Perde a graça. E qual que é a chamadinha que você fez ali, o videozinho que você falou, esse ficou top, esse ficou melhor do que todos. Eu gosto de todos, né? Mas eu acho que esse primeiro, foi interessante porque foi assim, aquela coisa na hora, assim, né? É o
momento que vem a inspiração, né? Sim. Que é o que acontece nos livros, por exemplo. Essa história do último livro, por exemplo, eu estava atravessando o lago lá do Manso para chegar em casa, sozinho no barco. Aí eu olhei assim, eu tive a impressão que eu vi alguma coisa, né, dentro do lago assim. Aí eu olhei, mas passa muito rápido, o barco muito rápido. Será que era um bicho? O que que era, né? E aquele troço me assustou assim um pouquinho. Olhei para trás, não vi nada. Aí falei assim, cara, o que que tinha aqui debaixo antes de ter água? Né? E aí veio a inspiração e eu comecei a escrever. Naquele dia eu já escrevi assim. Eu estou na balsa, aí eu já usei a história da minha balsa, né? Eu estou na balsa com um grupo de pessoas. Aí uma menina me pergunta, capitão, o que que existia aqui debaixo antes disso ser lago? Eu falei, cara, o que que existia? Aqui tinha vida, aqui tinha fazenda, aqui tinha coisa. E aí, a partir disso, eu comecei a construir. E aí, essa menina, essa personagem, ela volta no final. Né? No final, não vou contar, que senão... Você não perde a graça? Não, vai perder. Mas no final, é muito interessante. Ela volta no final. Ai, que legal. Mas foi isso. Então, assim, quando vem essa inspiração, você aproveita aquilo. Então, assim, o personagem, essa primeira historinha, né, do facão, eu acho ela interessante, porque isso foi no momento que deu a inspiração para, inclusive, construir o personagem, né? Mas todas elas eu gosto, eu sempre acho interessante. Muito legal, né? Isso é maravilhoso. É isso. Então, eu quero aqui agradecer a todos que estão acompanhando, assistindo a nossa. E pedir mais uma vez, né, Hilton? Assim, ó, vamos valorizar a arte, Isso. vamos incentivar a arte. A arte é transformadora, não é isso? Eu queria que você mandasse uma mensagem para todos que estão assistindo nesse momento e contasse um pouquinho aí para nós o quanto é importante dessa valorização. Isso, primeiro agradecer a todo mundo, espero que todos, né, tenham esse tempinho para ir lá ver o Severino, para ver um pouquinho do Hilton, ver, né, todos os trabalhos aqui dos meninos e, né, aproveitar o espaço aqui para mandar um recadinho para o governo do estado, que apesar de estar fazendo bastante, mas faz um pouquinho mais, é muito bom, quando faz... A cultura é o que você falou, ela transforma tudo. Então, assim, faça um pouquinho mais, que o senhor não vai perder não, viu, governador? Tenho certeza. Fica um recadinho aí para vocês que trabalham na gestão, valorize a educação, quer valorizar a arte. Preto, esse foi mais um Papo Direto. Que o seu sabadão, irmão, seja abençoado. O seu também. Nosso seja abençoado, que dê tudo certo essa semana aí que vai vir por nós aí. Obrigado pela presença aí do Hilton. E pode contar conosco, Hilton, o que precisar, tá? Quiser vai fazer alguma apresentação, alguma coisa, pode trazer, a gente também divulga aqui. Material para nós, a gente divulga aqui. Já vamos fazer o seguinte, para não ter problemas, né? Já vamos deixar combinado o seguinte, o podcast do Severino vai ser gravado lá no Manso. Fechado! Nós vai lá, nós vai lá. Nós vai lá, nós deixa o Nilton que não vai caber na balsa não. Não, cara. Pessoal, esse foi mais um Papo Direto. A todos vocês que assistem, compartilhem, assim, como fala? Ativa o sininho lá. Ative o sininho, compartilhem, ajuda a gente cada vez mais crescer, porque aqui é dentro do estado, a gente precisa trazer pessoas como ele, pessoas trazer a lição de vida. Então a gente precisa disso, de vocês aí, porque sem vocês a gente não consegue ficar aqui também não. Não, já foi. Pessoal, ficam com Deus e até a próxima. Valeu. Então, que maravilha. Show, cara. Show.